لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. Ar-Rahman Ar-Rahim, o misericordioso, o misericordiador. Malik Yawmiddin, o soberano do dia do juízo final. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. E Allah, nós pedimos de você, ajuda-nos e nós adoramos você. Esses dias, inshallah, chegou o Ramadã do novo ano. Esse ano deve que ser um ano especial. Temos que estudar o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado de Allah, que já enviou para nós. Estava revolvido para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ensinar-nos. Ele já ensinou-nos como recitar, como entender, como aprender. E nesses dias vamos viver com o Alcorão durante esse mês. Todo dia temos que escutar uma parte do Alcorão. Alcorão está de 114 sura, e sura o capítulo, que como está traduzido. O sura tem alguns versículos dentro dele. Tem algumas suras tal maiores de outros, depende de que Allah já revelou. Alcorão é esse livro sagrado. Allah já deu para nós com palavras sagradas de Allah direto. Essas palavras sempre estão na língua árabe. A tradução para outras línguas, português, inglês, qualquer língua, são traduções do significado de cada palavra. Porque, na verdade, esse significado não é o sentido de que essas palavras devem que ser. Porque Allah já deu esse na língua que é muito rica de significados para a mesma palavra. Por exemplo, a palavra Al-Qur'an. Al-Qur'an, que está traduzido por Al-Qur'an. Al-Qur'an, uma palavra árabe, é a origem da palavra, do verbo que chama qara'a. Esse verbo significa leu, ou ler, de ler. Esse ler, quando eu uso a origem do verbo, então eu falo que todas as coisas que posso fazer desse verbo dependem dessa palavra mesmo. Então, Al-Qur'an, ou Al-Qur'an, é a primeira palavra certa que todas as pessoas devem que falar. Al-Qur'an, esse livro sagrado, como já falei, também ele foi revelado em versículos separados, não só um livro junto. Esse é um jeito que Allah já mencionou dentro do Al-Qur'an, que é um jeito para fixar isso nos corações, para ficar fixo e não fica escapado o fim das corações. As pessoas esquecem ele muito rápido. Al-Qur'an, como livro que nós seguimos, nós também vamos seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi revelado também para o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas as palavras da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são palavras que que foram dele mesmo, da boca dele. Ele que estava falando essas palavras. Então, algumas palavras não são sagradas. Só nós não podemos trocar essas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para outras palavras. Então, quando alguém fala o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse, não. Na verdade, a gente fala disse o que dá sentido, o que significa. Porque também não podemos mentir. Ele fala palavras do jeito de que ele fala na língua árabe. De mesma coisa nós fazemos do Alcorão, que está mais sagrado e mais importante para não mentir nas palavras. Quando alguém fala, Allah disse em Alcorão, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, esse é certo, que está falando tudo em árabe.
Mas quando fala, Allah disse no Alcorão, louvado seja Allah, o Senhor do mundo, esse é errado, porque Allah não falou isso. Na verdade, a palavra Alhamd, esse do começo do Alcorão, por exemplo, no começo da Surah Al-Fatiha, essa palavra tem vários significados, mas uma coisa muito importante para saber que essa completa todos os jeitos de agradecer mesmo. Eu vou explicar isso mais nessas aulas de Surah Al-Fatiha, inshallah. Mas agora, como nós entendemos o Alcorão? Nós temos que viver o Alcorão. O Alcorão tem 6 obrigatórios para fazer. O primeiro obrigatório que a gente deve que escutar. Depois de escutar, temos que recitar. Depois de recitar, temos que aprender e tentamos de memorizar. Pelo menos memorizar Surat Al-Fatiha, porque sem ela não podemos fazer a oração. Depois disso, temos que entender as explicações das palavras. Essa é uma coisa que está ajudando muito, como é a língua portuguesa, uma outra língua, diferente da língua árabe. Então, quem está traduzindo, escrevendo significados das palavras. Na verdade, já vi várias versões desses livros que chamam assim, tradução do sentido das palavras do Alcorão, ou que está famoso do nome Alcorão em português. Tem explicações embaixo das palavras, embaixo dos versículos, está escrita em português como está o de significado das palavras. Não vou falar que está o significado 100%, mas eu vou falar que são quase certo. Não está 100% certo, mas quase certo. Está ajudando muito para entender. Esse, pelo menos, a gente precisa de aprender o básico, não precisa de aprender profundo, porque esse é um trabalho dos sábios ou professores nessa área mesmo. Depois disso, temos que fazer uma coisa muito, muito, muito importante, que ficamos pensar e viver com todo versículo de Alcorão. Esse que a gente vai fazer hoje, parte disso. Explicamos como fazer isso, a ideia geral sobre o parte de Alcorão. Hoje e até o final do Ramadã, inshallah, o Ramadã, a gente vai fazer isso parte a parte no Alcorão. Depois disso, o sexto obrigatório, que é muito importante também, que está juntado para os 5, na verdade, e são todos uma coisa, na verdade. O 5 e o sexto, que a gente viver o Alcorão, então, quando viver e sentir e entender de profundo das palavras do Alcorão assim, então, cada um de nós tem que aplicar esse tudo nas nossas vidas. Serão nossas ações, serão nossos morais, serão todas as atitudes de nós, dependendo muito das palavras do Alcorão, inshallah. Alcorão está, se alguém já viu a versão árabe, esse Alcorão certo, na verdade, em árabe, quando está vendo a primeira página, está abrindo, esse acaba, na verdade, que está escrito aqui Al-Qur'an Al-Karim. Na primeira página, Surat Al-Fatiha, a primeira sura de Al-Qur'an, que está escrita no Mus'haf. Não foi a primeira sura que foi recolhido mesmo, mas a primeira sura que está escrita no Mus'haf mesmo. Depois disso, começa de Surat Al-Baqarah, o Al-Fatiha, a operatura, e depois Al-Baqarah, que significa vaca, mas está mencionando uma história sobre vaca, por isso está chamado Al-Vaca. Os nomes das suras da Al-Qur'an são nomes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já ensinou para nós. Ele já ensinou desse jeito, que fala para as pessoas, quando revole para ele um versículo, escreve esse versículo na sura que está mencionando um assunto. Por exemplo, quando revoleu o último versículo de Al-Qur'an todo, وَاتَّقُوا يَوْمًا
ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Esse último versículo que foi reunido na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse mesmo, quando foi reunido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já ensinou as pessoas assim, escreve nela depois de 180 versículos de Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Então, ele mencionou o nome dessa sura que chama Al-Baqarah, ou a sura que está mencionando nela Al-Baqarah. Então, ele já chamou o nome dela. Então, os nomes de Al-Qur'an que está mencionando sempre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque está chamando desses nomes dos animais, as coisas, os insetos, os nomes das pessoas, esse também do jeito que facilita como aprender. Esse jeito que está mencionando aqui, nós acreditamos e nós cremos que está mesmo jeito que está mencionado no livro sagrado que chama Al-Lawh al-Mahfuz, lá nos céus, Allah só sabe que está ali. Aqui eu vou um pouco rápido, antes de falar sobre isso, quero só mencionar aqui. Quando alguém abre o Alcorão, com certeza no árabe, vai achar esses sinais dos lados aqui dentro esses quadrados tem versículos, no final de cada versículo tem um número. Na versão que tem a tradução em português, sempre o número do versículo está no começo, mas aqui no Alcorão, certo, como nós os árabes fazemos isso, escrevemos as palavras, depois disso mencionamos o número dessa linha. Então, o versículo tem um número no final, tem aqui em cima o nome do parte, que é parte 1, al-Juz al-Awwal, nome da sura, Surat Al-Baqarah, e aqui no lado, aqui um sinal que está escrito, por exemplo, Ruba al-Hizb al-Awwal, o quarto do primeiro metade do parte, o primeiro partido. Esse mesmo foi umas sugestões de estudiosos, os sábios de Alcorão, sábios de ciência de Alcorão, não é sábios de Alcorão, sábios muçulmanos da ciência de Alcorão. Eles fizeram essas sugestões, sugeriram isso para facilitar o jeito de ler. Esse foi, assim, dividido para 2 páginas, ou 3 a 2 páginas, assim, desse jeito. Cada vez a gente pode ficar descansando um pouco para continuar como ler. Esse jeito não é de Alcorão, e todo mundo sabe como não é de Alcorão, como essas decorações também não são de Alcorão, que está do lado do quadrado, não são de Alcorão. Alcorão é as palavras que está escrita. Na verdade, as palavras que está escrita, a gente fala que são sinais para as palavras de Alcorão. Sinais porque as palavras de Allah não são essas coisas que escrevemos na mão, escrevemos nas coisas, mas as palavras de Allah que tem esses sinais que está escrita aqui nos papéis, ou escrita dentro de Al-Mushaf, o livro que chama Al-Mushaf. Então, no final disso tudo, tem depois de cada 2 partidos, esse um partido que está escrito 2, por exemplo, os números aqui, do jeito que é usado no mundo árabe, esses números, no final de cada 2, esse é o partido 2, começa aqui, e quando chega ao final dele, depois de 4 quartos dele, chega ao final dele, aqui, por exemplo, escrita Al-Juz al-Thani, que é o parte 2. Al-Hizb é partido, que está 3. Então, esse aqui começa o parte 2, começa o partido 3. Então, parte 1 começa do começo do Alcorão de Surat Al-Fatiha até o último versículo nesse parte aqui, 141. Esse, dependendo do número dos versículos, dependendo do parte de Alcorão, como eu já falei, esse é um trabalho dos sábios para facilitar o jeito de ler, para facilitar também memorizar de Alcorão,
para facilitar o jeito de estudar os versículos, para não estudar tudo juntos. Também foi dividido o Alcorão por 30 partes desse jeito, até o final, 30 partes mesmo, porque facilita mais para recitar durante um mês, como em Ramadã, por exemplo, um mês do Alcorão, o chamado é o mês do Alcorão, com certeza. E como é um mês sagrado, todo mundo gosta de ler Alcorão, recitar Alcorão, então pode dividir parte a parte todo dia. Desse que estou falando, esse tudo sobre os partes primeiros de Alcorão. Não quero fazer muito tempo nessas aulas, mas só essa primeira estava a introdução sobre Alcorão e como a gente tem que aprender. Repito de novo, o Alcorão e as palavras sagradas, que na verdade nós adoramos Allah dessas palavras. Foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele ensinou-nos como recitar Alcorão, ele ensinou-nos do jeito que ele já recitou mesmo. Ele já recitou de vários sotaques, vários jeitos árabes certos, não erra em nada. Então, continuando do tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até agora, sem erro. Ninguém pôde recitar o Alcorão assim, ensina, na verdade, a recitação do Alcorão, sem ter que aprender antes disso, com um sheikh certo que ensina ele, e tem uma ligação desse professor dele até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aprendeu esse professor já aprendeu de um professor que aprendeu de outro até chega o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De nosso tempo até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quase temos 27, 28 geração. 27 e 28, assim, desse jeito. Então, se eu for para ensinar isso, então, antes de mim, tem 28 professores que já me ensinaram, e depois eles já pegaram esse tudo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, meu professor já aprendeu de um professor, aprendeu de outro, de 28 pessoas, até chega ao final dessa conexão, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aprendeu de Jibril, ou Jibrail, ou como está mencionado em português, Gabriel, o anjo, que Allah já enviou ele com o livro sagrado do Alcorão. A partir de hoje, inshallah, vamos aprender mais e vamos viver sobre o Alcorão. A partir de hoje, vamos fazer esse jeito de viver o Alcorão. Essa foi a apresentação dessas aulas. Inshallah, próxima aula vou começar de falar sobre a primeira parte do Alcorão, que precisamos de entender desse primeiro parte. Allah abençoe todo mundo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.